recorded. A todos que estão aqui conosco hoje assistindo o nosso programa Conitec em Evidência. O objetivo desse programa é disseminar os trabalhos elaborados pelo DGITS, pela Conitec, também pelos NATs, Núcleos de Avaliação de Tecnologias da Saúde, difundir esses conteúdos produzidos, né, e disseminar também o conceito de avaliação de tecnologias em saúde. Os nossos encontros eles são transmitidos por duas maneiras, por teleconferência e também por vídeo streaming. Os participantes que estiverem conectados por meio da videoconferência poderão participar ao vivo aqui conosco, fazer perguntas. E quem não tem aparelho de videoconferência, todo esse programa vai ser transmitido ao vivo pela internet, então a pessoa pode assistir pelo seu computador e fazer perguntas por e-mail. O nosso e-mail para que você possa fazer a sua pergunta é o conitec.evidência@saude.gov.br. Você pode mandar suas perguntas durante a transmissão da apresentação ou também no final, onde nós teremos 20 minutos ou aproximadamente meia hora para discutir sobre o conteúdo que vai ser abordado aqui hoje. E hoje o tema do encontro será particularidades na incorporação de equipamentos e produtos da saúde. Será apresentado pelo Murilo Pontó. Ele é graduado em Tecnologia em Saúde, especializado em Engenharia Clínica, Administração e Gestão em Saúde. Ele atuou na gerência da área de investimentos em equipamentos médicos aqui do Ministério da Saúde entre 2009 e 2012. Foi consultor externo da Conitec até 2015 e hoje em dia ele é consultor nacional da OPAS OMS nas áreas de avaliação e gestão de tecnologias em saúde. O tempo previsto, então, Murilo, é no máximo 40 minutos. No final a gente tem tempo para o pessoal, para você responder as perguntas, para o pessoal discutir. Então, você pode começar, fica à vontade. Obrigado, Aline. Se o pessoal me ouve bem, eu vou tentar falar o mais alto possível aqui. Eu queria primeiramente agradecer ao DGITS, à Conitec, pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui colaborando com os trabalhos desse departamento, dessa comissão. Eu julgo ser extremamente relevante para o fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Agradecer também a alguns colegas que me ajudaram na apresentação e a gente pode dar início aos slides. Bom, o tema da apresentação eu acho que é um tema bastante em voga hoje, atualmente, não só no Brasil, mas também é uma realidade no cenário mundial. Falar em avaliação de tecnologias ou incorporação de tecnologias de saúde, com foco em dispositivos médicos, equipamentos, sempre existem várias particularidades a serem observadas que outras tecnologias não costumam apresentar. E são particularidades essas que devem ser levadas em consideração para que a gente possa ter a tomada de decisão o mais precisa ou com o mínimo de incertezas possível. Aqui um breve sumário, eu vou falar rapidamente da OPAS OMS, porque eu imagino que a grande parte das pessoas que estão nos ouvindo já conhecem, mas eu acho que é válido falar um pouco do papel da OPAS OMS no Brasil e no mundo. Depois, a definição do produto para a saúde, fazer uma contextualização, a definição do que é produto para a saúde aqui no Brasil, uma contextualização também sobre incorporações de tecnologias na saúde pública, o cenário do SUS atualmente, né, qual é o contexto atual frente às demandas por incorporações, e depois a gente vai explorar um pouco essa questão da avaliação de tecnologias em saúde, focada então na área de produtos para a saúde. Bom, em relação à OPAS OMS, para aqueles que não conhecem, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela é uma organização internacional vinculada ao sistema ONU, né, às Nações Unidas, e ela é mais antiga da OMS. Por esse motivo, a OPAS ela exerce o papel de Organização Mundial de Saúde nas Américas. Então, nós temos aqui o escritório em Brasília, que responde ao cenário, ao contexto nacional. Temos o nosso headquarter em Washington, que responde por toda a região das Américas, e também o headquarter mundial, que fica em Genebra, na Suíça. Então, nós atendemos toda a demanda a partir de Genebra, de Washington,
para atender, então, todas as necessidades, todos os trabalhos globais envolvendo saúde pública. A unidade técnica a qual eu faço parte é a unidade técnica de medicamentos e tecnologias em saúde, e nessa unidade nós temos algumas atribuições relacionadas a produtos, que eu estou listando aqui. A inovação e desenvolvimento, nós temos um termo de cooperação com o Ministério da Saúde para fortalecer as iniciativas de inovação e desenvolvimento em produtos. A avaliação de tecnologias em saúde é o eixo a qual eu respondo, juntamente com a área de gestão, e também a regulação de dispositivos médicos. Então, a OPAS, ela trabalha muito em cooperação com as instituições de saúde pública do país, principalmente a Anvisa e o Ministério da Saúde, e se tratando do Ministério da Saúde, particularmente, nós temos uma relação muito forte com o DGITS, a Conitec, com o DECIT, com o DECIS, no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Também a OPAS tem uma atuação de cooperação e de apoio às redes que envolvem dispositivos médicos. A REBRATS, que é a nossa rede brasileira de avaliação de tecnologias de saúde, a REDETSA, que é a rede de avaliação de tecnologias de saúde das Américas, a qual a OPAS exerce o secretariado executivo, e também o grupo de trabalho permanente em dispositivos médicos. Esse grupo de trabalho ele tem um enfoque especificamente na área de regulação, de fortalecimento da capacidade reguladora de dispositivos médicos na região. Partindo então para a nossa definição, como o tema é incorporação de produtos para a saúde e equipamentos, na verdade, quando a gente fala em equipamentos, ele já está, dentro do nosso contexto, ele já está inserido na denominação de produtos para a saúde. Então, pela RDC da Anvisa, 185/2001, produto para a saúde ele é classificado como equipamento, aparelho, material, artigo, ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em funções por tais meios. Então veja que o universo de produtos para a saúde ele é extremamente amplo. Incluindo aí desde um kit diagnóstico in vitro, um preservativo, a um dispositivo implantável de altíssima tecnologia embarcada, como o marca-passo, por exemplo, e equipamentos de diagnóstico de grande porte ou de terapia de grande porte, como ressonância magnética, tomógrafos, aceleradores lineares e por aí vai. Então é um universo bastante amplo e cada família desses produtos requer uma atenção especial quando se vai fazer uma avaliação desse tipo de tecnologia. E é exatamente esses aspectos que a gente vai tentar explorar um pouco mais adiante. Antes da gente entrar nessas particularidades de produtos para a saúde, eu queria falar um pouco da incorporação tecnológica. Eu acho que é importante, acho que para muitos talvez isso seja um pouco maçante falar sobre alguns aspectos já dominados, mas como eu imagino que tem muita gente também na audiência que talvez esteja tendo um contato pela primeira vez com essas terminologias, avaliação de tecnologias de saúde, produtos para a saúde, incorporação tecnológica, eu acho interessante a gente fazer um delineamento sobre algumas informações básicas. Então, sobre a incorporação tecnológica, eu estou colocando aqui os principais atores do nosso sistema de saúde. A gente pode considerar que a primeira etapa da incorporação tecnológica ela é realizada pela Anvisa, por nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa agência reguladora, que a partir de evidências sobre eficácia e segurança do produto, incorpora a tecnologia no mercado brasileiro, ou seja, ela disponibiliza essa tecnologia para quem quiser adquirir e usar. Também temos, no segundo momento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que incorpora tecnologias no rol de cobertura dos planos de saúde privados. Então, ela tem um enfoque especialmente na questão dos planos de saúde. Quando se trata do SUS, a responsabilidade por fazer a recomendação de quais tecnologias farão parte das listas de tecnologias nacionais é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o SUS, a Conitec. Acho que é importante ressaltar, porque eu já me deparei com vários casos que as pessoas questionam se existe Anvisa, se a Anvisa já registra o produto
por que então passar pelo crivo da Conitec, pela avaliação da Conitec? Por que a recomendação da Conitec? Na verdade, a grande diferença é que a Anvisa, como eu falei no princípio, ela disponibiliza no mercado, ela põe o produto na prateleira para quem quiser adquirir. Agora, a aquisição, ela depende de vários outros fatores. Por exemplo, disponibilidade orçamentária, uma boa relação custo-efetividade e uma boa eficiência daquela tecnologia, que é o que mais se busca dentro do sistema público de saúde. Então, aí o papel da Conitec em avaliar se aquelas tecnologias são ou não mais eficientes, se tem uma boa relação custo-efetividade, para daí sim incorporá-las ao SUS. E o Ministério da Saúde, uma vez acatando a recomendação da Conitec, disponibiliza então essas tecnologias através de suas relações nacionais, por meio de programas de reembolso e financiamento. Essas relações nacionais de tecnologia, basicamente, que são essas três listadas aí: a RENAME, que é a lista de medicamentos, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENASES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços em Saúde, e por último a RENEM, que é a Relação Nacional de Equipamentos Materiais Permanentes disponibilizados para o SUS, para financiamento ao SUS. Então, vejam que nessas três listas a gente praticamente contempla todo o arsenal tecnológico que o SUS tem à disposição para as ações de saúde, para a promoção de saúde. Medicamentos, procedimentos e equipamentos. Aqui o fluxo da incorporação tecnológica, creio que muitos já conhecem, mas eu vou falar rapidamente as etapas, e eu fiz questão de colocar para dar o diferencial lá no final, como é que aparecem os produtos para a saúde disponíveis no SUS. Então, a princípio, qualquer indústria, associação, seja ela de pacientes ou associação de profissionais, instituições, hospitais ou até mesmo um cidadão comum pode pleitear a incorporação de uma tecnologia no sistema público de saúde. Para isso, ele tem que apresentar um dossiê com requisitos mínimos, basicamente aí falando desses requisitos, evidências científicas e estudos econômicos. Eu queria ressaltar também que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um marco legal extremamente consolidado e fortalecido, que estabelece por lei que qualquer incorporação de tecnologia em saúde tem que ser pautada por evidência científica e estudos econômicos. A partir dessa apresentação do dossiê ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia de Saúde, o DEGITS, é feita uma análise de conformidade para verificação desses requisitos e, uma vez estando conforme, a equipe do DEGITS, então, elabora um primeiro relatório de recomendação dessa tecnologia, a partir das evidências apresentadas no relatório e também uma busca complementar ou estudos complementares que a própria equipe técnica do DEGITS realiza. Esse primeiro relatório, então, é apresentado na plenária da Conitec para uma primeira deliberação, que pode ser pró-incorporação ou contrária à incorporação. Seja qual for a decisão, ela é submetida à consulta pública para que haja uma participação social da comunidade científica nesse processo de tomada de decisão. E após o prazo para consulta pública, todas as contribuições são compiladas e novamente apresentadas numa segunda plenária. E a plenária da Conitec, após as contribuições, pode então ratificar a primeira decisão ou até modificá-la. Pode mudar, pode fazer uma retificação sobre a sua decisão preliminar. Esse resultado, seja ele qual for, vai constar então no relatório final de recomendação da Conitec envolvendo esse produto, essa tecnologia em saúde, e considerando que seja favorável a incorporação, então a partir, na verdade esse fluxo está bastante simplificado, tem algumas outras etapas, aí tem publicação em diário oficial, pode requerer também uma audiência pública, mas considerando que já houve a publicação em diário oficial, então as áreas técnicas, que normalmente são demandantes também por essas tecnologias, áreas técnicas do próprio Ministério da Saúde, vão solicitar então a disponibilidade dessas tecnologias através dos sistemas de informação. Quer dizer, vão solicitar então a formalização do reembolso dessas tecnologias ou do financiamento. E aí que eu chamo a atenção para um diferencial, porque normalmente quando a gente fala em medicamentos ou procedimentos, a gente está sempre falando do SIGTAP, que é o sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos do SUS. Os dispositivos médicos também vão para o SIGTAP,
fazem parte então da Renases. Esse é o sistema SIGTAP, ele organiza toda a Renases, né, a relação de ações e serviços. Existe lá um tópico lá chamado produtos para a saúde, onde você tem uma separação por aplicabilidade, por área de especialidade, e quando esse produto vai para o SIGTAP, invariavelmente ele está ali relacionado a um uso individual, um uso individualizado para o paciente. Ele é dispensado, então, através de APACs ou autorizações de procedimentos hospitalares, de internação hospitalar, as AIHs. Então, quando a gente está falando de produtos de uso único, os implantáveis, por exemplo, ou de uso individualizado, de individual, que vai para um paciente específico, esses produtos vão para o SIGTAP. Agora, quando a gente fala de equipamento médico, que normalmente ele vai para a instituição, para o prestador de serviço, esse equipamento ele é então inserido na RENEM e ele fica disponibilizado num outro sistema chamado CIGEM. Esse eu acredito que é o grande diferencial aí entre o produto que vai para a instituição, direcionado ao prestador de serviço, e aquele que é direcionado ao paciente. E em ambos os sistemas vocês vão encontrar referências em relação a valores, a indicação de uso, as especificações também. Bom, aqui eu estou apresentando a curva de vida, o ciclo de vida das tecnologias em saúde, e eu queria destacar essas etapas, exatamente essas etapas que a gente fala das incorporações, porque é onde a gente vai abordar mais os aspectos particulares em se tratando de equipamentos. Aqui existem várias etapas, né, desse ciclo de vida, começando ali na inovação, onde a Conitec também tem uma ação sobre o monitoramento de horizonte tecnológico, inclusive já foi um produto para a saúde, já foi alvo de investigação por parte da Conitec para gerar um relatório, um report sobre o potencial desse produto, que é o stent bioabsorvível. E também existem ações por parte do Ministério, por parte do Departamento do Complexo Industrial de Saúde, em fortalecer a inovação e fortalecer o Complexo Industrial Nacional na produção de equipamentos médicos e dispositivos médicos nacionais. Depois a gente tem a etapa do registro, que é onde eu disse que ocorre a primeira etapa da incorporação, né? Isso é um papel da Anvisa. A difusão inicial, antes de falar da Conitec, normalmente acontece quando a INS incorpora no rol, ou com hospitais universitários também que começam a utilizar esses produtos. A incorporação no SUS efetivamente ocorre na Conitec, então a gente verifica que essa etapa é exatamente quando ele entra para o sistema público de saúde, existe uma disseminação maior no uso dessa tecnologia, que passa a ter uma utilização em larga escala. Então os hospitais credenciados ao SUS passam a ter acesso a essa tecnologia de forma financiada ou reembolsável. Lembrando que a incorporação tecnológica, né, existe todo um processo de descentralização e autonomia de estados e municípios que também podem fazer as suas incorporações mediante ao próprio ressarcimento. Quer dizer, o custeio é de responsabilidade do estado ou do município se ele vier incorporar uma tecnologia que ainda não foi avaliada ou incorporada pelo governo federal. Então, só voltando aqui, eu vou explorar um pouco mais essa questão da incorporação, né, no sistema público de saúde, e também a questão da incorporação dentro do hospital, que é um outro cenário, seria uma incorporação mesmo, né, uma incorporação macro no cenário nacional, que a Conitec faz, e uma incorporação no nível médio, que seria a incorporação hospitalar. Bom, o contexto do nosso Sistema Único de Saúde frente a essas demandas sempre crescentes por incorporações tecnológicas, né? A gente vive um cenário de mudanças epidemiológicas, demográficas, econômicas, que elevam então a complexidade e o funcionamento do serviço de saúde. A gente tem uma mudança da pirâmide demográfica brasileira, a gente tem mudança epidemiológica, os tipos de doenças que acometem hoje a população são diferentes daquelas de décadas atrás. Então mudou muito o perfil dos serviços de saúde. O ritmo acelerado de inovações e o aumento da dependência tecnológica também para se dar um diagnóstico ou para fazer um tratamento também provoca um crescimento contínuo dos gastos.
A pressão pela incorporação de novas tecnologias ela é ampla, ela vem por vários lados, né? Ela vem da própria sociedade, via associações de pacientes, ela vem da indústria, ela tem várias faces, né? E é uma pressão sempre crescente. Contrariamente às questões relacionadas a recursos, quer dizer, a gente vive sempre num cenário de recurso orçamentário escasso e limitado e as necessidades sempre ilimitadas. Então você está sempre correndo atrás de novas incorporações, mas o volume de recursos que ingressam no orçamento para a saúde ele não acompanha essa mesma velocidade das demandas. Nós também temos, nesse contexto, o conceito de custo de oportunidade, né, onde uma vez que você escolhe incorporar uma determinada tecnologia, você está abrindo mão de outra. Sempre a escolha implica a exclusão de uma outra opção. É a história do cobertor curto, né, você cobre a cabeça e descobre os pés. Então você tem que abrir mão de uma outra opção, porque os recursos são finitos. E aí a importância da avaliação, né, sempre criteriosa para que a tomada de decisão seja mais precisa possível, né? Essa é a necessidade, então, de melhores escolhas para otimizar os recursos disponíveis por meio de processos de avaliação mais racionais e sistemáticos. Então, o que todo tomador de decisão deseja é a resposta para essas perguntas, né? Primeiramente, a tecnologia que está em pauta para a incorporação, ela funciona? Então, para responder essa pergunta no primeiro momento, a gente lança a mão de uma busca nas evidências científicas. O que os estudos estão dizendo em relação a essa tecnologia? Será que realmente funciona? Será que ela é eficaz? Será que ela é efetiva? E no segundo momento, há uma segunda pergunta, porque ela pode muito bem funcionar muito bem, ser efetiva, mas ela pode ser muito cara também. Então, existe uma segunda pergunta, vale a pena? É viável? E aí a gente precisa, então, da avaliação econômica. E por isso, então, esses dois requisitos aqui são essenciais e considerados fundamentais para a apresentação do dossiê de qualquer demanda que seja pautada na Conitec. Então, o processo para a gente obter essas respostas, a gente põe em prática, então, a avaliação de tecnologias em saúde. Aqui nesse slide tem um resumão aqui do que se trata a ATS. Normalmente se faz então uma pergunta estruturada através daquele acrônimo PICO, PICO, onde P é a população, a parcela da sociedade que vai se beneficiar daquela tecnologia, a qual é o público-alvo da tecnologia, a intervenção é a nova tecnologia em questão, aquela nova tecnologia que está sendo avaliada, o comparador é a tecnologia que já está em uso, ou padrão ouro, aquilo que está estabelecido no sistema, ou então padrão ouro, e outcome seriam os desfechos, né? Quais resultados são esperados com a incorporação dessa nova tecnologia. E aí, a partir desse acrônimo, a gente pode gerar uma pergunta estruturada como daquele tipo, abaixo, a tecnologia I é mais custo-efetiva em relação aos desfechos O do que a tecnologia C para os pacientes P, aquele público-alvo. Então, é essa pergunta que a gente vai buscar responder através daquele domínio clínico, né, na busca por evidências científicas. Por outro lado, se ela é viável, se ela é custo-efetiva, se vale a pena, a gente vai lançar a mão então do domínio econômico e colocar na balança ali custos e resultados. E aí a gente lança a mão de alguns estudos, ou algum dos estudos econômicos, seja custo-efetividade, custo-utilidade, custo-minimização, custo-benefício. Cada um aí tem uma particularidade que eu não vou me adentrar, mas só para ressaltar que eu imagino que tem muita gente da área de engenharia clínica também que possa estar assistindo, e é muito usual, na verdade não é só engenharia clínica, na verdade no nosso meio, né, é um jargão comum, a gente fala muito em custo-benefício, e o estudo custo-benefício talvez não, com certeza é o mais complexo para se fazer dentro de uma avaliação de tecnologias de saúde. O que normalmente a gente encontra são os outros três tipos, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-minimização. Porque ele é você transformar todo o benefício em valores monetários, e isso não é uma tarefa tão simples. Bom, a ATS também não é só você tratar de aspectos clínicos e econômicos, também tem toda uma visão em cima da realidade do paciente, impacto social, aspectos éticos, a aceitabilidade por parte do paciente. Por isso eu coloco também a questão da participação social, que é cada vez mais crescente
o DGITS e a Conitec vem trabalhando cada vez mais para aumentar essa participação e deixar cada vez mais claro para a sociedade e mais transparente como se dá o processo de incorporação de tecnologias, esse avanço tem sido fundamental também para as incorporações de tecnologias no sistema público de saúde. E aí a outra questão organizacional, e essa questão, esse aspecto, ele é muito ligado também, é muito importante quando se trata de produto para a saúde e principalmente os equipamentos, né? Porque a gente está falando aí em aspectos logísticos, aspectos ligados à utilização, à acessibilidade, capacitação e sustentabilidade. Então, esse domínio aí organizacional colocado aí, ele está muito ligado às questões de produtos para a saúde e equipamentos, como a gente vai ver mais à frente. Bom, adentrando um pouco então nessas particularidades do produto, essa tabela traz algumas diferenças entre medicamento e produto. Ao início das práticas ETS e a maioria das diretrizes foram construídas num pensamento focado para medicamentos que se justifica porque a maior demanda por incorporação e os impactos orçamentários são extremamente elevados com medicamentos. Entretanto, a gente vê algumas diferenças fundamentais que os produtos, se a gente for aplicar a diretriz ipsis literis, a gente vai deixar algumas lacunas ali sem serem abordadas quando se trata de produto. Então, abordando essas diferenças, né, o medicamento ele é clinicamente estudado, normalmente o produto ele é estudado em bancada ou em laboratório, através de ensaios. O medicamento tem formulação estável, uma vez desenvolvida, o produto ele sofre constantes melhorias e avanços. Normalmente inovações incrementais ou melhorias de tecnologia embarcada. O medicamento é consumido no uso, já o produto fica disponível para estudo após o uso, normalmente. Os resultados são pouco dependentes em relação ao profissional de saúde. O uso do medicamento ele depende também do usuário, do profissional de saúde, mas uma relevância muito menor do que o produto. O produto ele depende muito da capacitação do profissional de saúde. Os estudos, quando envolvem medicamentos, permitem o uso de placebo e também vários desenhos a questão de se fazer um estudo duplo, cego, é muito mais fácil fazer com medicamento, evidentemente, do que você fazer com produto. Nem sempre o produto você consegue fazer algum uso de placebo ou algo que simule um placebo. O medicamento tem complicações que podem aumentar com o uso. Já o produto, as complicações podem diminuir com o uso e tendem a aumentar no final da vida útil. Isso em função da curva de aprendizado e em função do desgaste natural do dispositivo. E o medicamento tem interação química medicamentosa, se tratando de efeitos adversos, e o produto já é uma possibilidade de mau funcionamento que vai ocasionar um efeito adverso. Então, baseado nessas diferenças e nessas brechas, lacunas que não eram normalmente abordadas quando se fazia uma avaliação de tecnologia em saúde focada para um produto para a saúde e um equipamento, o Ministério da Saúde, em 2010, na verdade, iniciou esse trabalho de desenvolvimento de uma diretriz específica para produtos. E essa diretriz ela acabou sendo um pouco mais compactada e direcionada apenas a equipamentos médicos assistenciais. Entretanto, boa parte dos domínios abordados nessa diretriz se aplicam também a diversos tipos de produtos para a saúde. Essa diretriz teve início, então, como eu falei, em 2010, ela foi publicada em 2013, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde capitaneada pelo DECIT, pelo meu amigo Eduardo Assis. Eu tive o prazer de poder participar também da construção. E houve a participação efetiva também do Instituto de Engenharia Biomédica da Federal de Santa Catarina, que inclusive é um centro colaborador da OPAS-OMS, e do pessoal também do Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp. Essa diretriz ela não teve o objetivo de substituir as outras diretrizes quanto à elaboração de pareceres técnicos científicos, de estudos econômicos ou impacto orçamentário, mas sim complementar com esses aspectos particulares destinados a equipamentos, a produtos. Esses domínios são, como listado ali, clínico, econômico, técnico, operacional, domínio da admissibilidade também e da inovação. Eu
diria que o domínio clínico, econômico, ele está muito ligado, está muito parecido, na verdade, com as outras diretrizes, né? Ele só traz alguns complementos abordando essa questão dos produtos para a saúde, e é o que eu vou explorar logo a seguir. Então, entrando no domínio clínico, essa é uma pirâmide bastante conhecida, né? Da qualidade, da confiança e validade das evidências científicas, onde lá no topo nós temos como melhor evidência disponível a revisão sistemática e meta-análises, depois os megatrials e os ensaios clínicos randomizados. E lá na base da pirâmide, a gente pode julgar até o eixo ali da horizontal como quantidade. O que você mais tem são opiniões de especialistas e outros tipos de estudos que tem já não tem uma confiança, uma validade tão significativa, porque elas são muito expostas a vieses. E quando a gente trata de estudos clínicos em evidência clínica em equipamento ou produto para a saúde, a gente tem muitas vezes que lançar a mão dessa parte da pirâmide. Eu até coloquei aqui um pouco cinzento para lembrar de falar da literatura cinzenta também, que muitas vezes você tem que lançar a mão e buscar informações sobre equipamentos em outras fontes diferentes daquelas habituais, onde se busca estudos clínicos para um estudo de medicamento, por exemplo. Então a gente trata muitas vezes também de estudos observacionais quando se trata de equipamentos, exatamente pela dificuldade de se fazer estudos clínicos envolvendo produtos para a saúde. Então, outras evidências de efetividade em equipamentos ou produtos, elas também são não clínicas, né? Que podem ser o prontuário técnico de equipamentos e dispositivos médicos. Isso dentro de um departamento de gestão de tecnologias é possível encontrar. Relatos de notificação de eventos adversos, então são as práticas de tecnovigilância. A Anvisa tem um ótimo sistema de tecnovigilância com todo o armazenamento de todas as notificações que a eles são destinadas. Investigação de eventos de usabilidade e ergonomia, erros que ocorrem muitas vezes por falhas do próprio equipamento ou de uma engenharia que não está muito adequada no projeto do equipamento. Prontuários médicos, receituários, laudos médicos, resultados de exames, etc. São outras fontes também que servem para que a gente possa complementar o nosso estudo sobre equipamentos e dispositivos médicos. No que tange o domínio econômico, esse gráfico também é bastante conhecido, né, de relação custo-efetividade, onde a gente tem no quadrante, no quadrante abaixo aqui, as tecnologias dominantes, que seria o nosso mundo ideal, né, onde nós teríamos sempre tecnologias sendo incorporadas com um menor custo e um melhor efeito. Quer dizer, eu tenho mais benefícios, eu tenho mais efetividade ao menor custo. Se essa tecnologia é pautada e comparada a outra, e eu chego a essa conclusão através dos estudos econômicos, onde eu tenho mais efetividade, ela é melhor e custa menos, eu não tenho dúvidas para incorporar. Mas infelizmente o nosso cenário, o nosso mundo real não é esse, né? O nosso cenário real é esse. Sempre a tecnologia ela promete um efeito melhor, um benefício incremental, uma efetividade incremental, mas também com um custo incremental. E essa realidade, coloquei aqui alguns exemplos. Eu posso ter, por exemplo, uma tecnologia A que tem ali um custo e um efeito. Eu posso ter, para essa mesma patologia, ou para esse mesmo tratamento, a tecnologia B, onde eu já tenho o dobro de custo, mas o efeito não é proporcional. Então eu começo a visualizar aí que a incorporação de tecnologias ela nunca é linear, né, nessa relação de custo e efeito. E a tecnologia C, eu tenho mais custo ainda e menos efeito em comparação a B. E esse é o cenário. Então, cada vez que eu vou incorporando ou eu vou avaliando novas tecnologias, ou novas tecnologias vão batendo a porta do sistema, a gente vê esse comportamento exponencial. Cada vez mais custo, mas com benefícios nem sempre proporcionais. Ou nunca proporcionais, né? Nunca tem um efeito linear nessa curva, é sempre um efeito exponencial. Em relação ao domínio econômico, a diretriz ela traz, isso basicamente é focada, esse conceito do custo total de propriedade é muito focado para equipamentos.
onde eu tenho que considerar não só o custo de aquisição desse equipamento. E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas olham mais o custo de aquisição, mas esquecem do que vem depois, né? Eu tenho que programar ou projetar esse equipamento por todo o seu ciclo de vida dentro da instituição como um todo. Então, o custo total de propriedade é um conceito que muito usado em gestão e que se traduz na soma de todos os custos referentes ao equipamento durante todo o seu ciclo de vida. Então, desde o momento da aquisição até a sua substituição. Então, o iceberg aqui ilustra bem, né? Durante a compra, você está olhando a ponta do iceberg, que é a aquisição, a infraestrutura inicial necessária para aquele equipamento ser instalado, o transporte, frete, seguro, a própria instalação em si e o treinamento inicial para a utilização. Já o que está escondido, muitas vezes não é observado, é o custo operacional dessa tecnologia, é a manutenção, o equipamento requer sempre manutenções periódicas e calibrações, e os insumos em geral. Muitos equipamentos consomem insumos específicos e acessórios específicos, e muitas vezes tem um custo extremamente elevado. Então há sempre que se olhar para esses aspectos, e não só isso. Eu agregaria também aqui a observação do modelo de negócio existente no mercado, porque a gente está falando em compra partindo do pressuposto que todo equipamento é vendido, mas existem muitos equipamentos e muitos produtos para a saúde que eles são disponibilizados para os prestadores de serviço no modelo de, às vezes, consignação, mas também comodato. Então, o comodato, você foge daqueles custos iniciais de compra, mas você está pagando tudo em cima da compra de acessórios e insumos. Então, tem que ter essa observação também de qual é o modelo hoje mais praticado, ou mais viável dentro do mercado, né? Isso é uma questão que a gente sempre se questiona se vale mais a pena você comprar o equipamento e arcar com os custos de manutenção, de calibração, e eventualmente você vai pagar o valor dos insumos, os acessórios mais barato, ou você partir para um comodato, onde a operação, a manutenção do equipamento fica toda por conta do proprietário, que no caso normalmente é o fabricante. Então também tem que ter esse olhar. Eu colocaria também mais uma observação em relação à aquisição, que é algo que muitas instituições às vezes não observam, mas é a questão do Incoterm, do termo de importação. Muitas instituições têm isenção para a importação, então tem que se ter um olhar também sobre como essa proposta de venda está chegando, ou a proposta de preço está chegando em relação a esse equipamento, porque de um Incoterm para outro, se a gente considerar o preço FOB para o preço com todas as obrigações pagas e entregue no endereço do comprador, a gente pode estar falando numa variação de 100% no valor de um equipamento. Então ela é um quesito também bastante significativo, e isso está relacionado à questão de frete, transporte e obrigações pagas quando se trata de um equipamento importado. Então esse conceito de custo total de propriedade, eu acho que ele é extremamente importante para se considerar quando a gente está falando de equipamento. E uma questão importante que eu não comentei, mas normalmente quando a gente está falando de incorporação de um equipamento, na verdade ele não é pautado na Conitec para a incorporação do equipamento em si, mas sim ele vem como uma consequência da incorporação do procedimento. Então a gente pode citar alguns casos que já perpassaram a comissão, como o PET-CT, como a ultrassonografia, a elastografia ultrassônica. Então são procedimentos que foram incorporados e que demandaram então a incorporação do equipamento como consequência. Mas lembrando que tudo isso traz um impacto orçamentário a ser considerado também, né? Outra questão particular, né, da questão dos produtos para a saúde e equipamentos, as necessidades de infraestrutura. E aí entram insumos como energia elétrica, que tem que ser de qualidade, gases medicinais também tem que ter um grau de pureza, e outros gases também, não só medicinais, mas gases industriais, inclusive até para refrigeração, controle de temperatura e umidade, blindagem, seja ela contra
radiação ionizante ou campo magnético, e equipamentos periféricos. Muitas vezes eu tenho um olhar sobre um determinado equipamento, que ele vai exercer a função principal daquele procedimento que eu estou tratando a incorporação, mas ao redor dele existem inúmeros outros equipamentos necessários para que ele possa funcionar. É o caso, por exemplo, da ressonância magnética. Eu tenho que ter um bom sistema de refrigeração, um bom sistema de alimentação também elétrico, e tenho que ter blindagem eletromagnética na sala de ressonância, como mostra ali no cantinho inferior esquerdo da tela. No caso de um raio-x, a qualidade da energia elétrica que chega, se tiver uma energia, como a gente chama, suja, né, cheia de ruídos, vai comprometer a qualidade da imagem. No caso de implantes, por exemplo, eu tenho vários implantes, principalmente implantes ortopédicos. Eu tenho uma série de instrumentações específicas de alto custo também que devem ser consideradas. No caso de acelerador linear, a radioterapia, a construção da casa-mata, ela custa tanto quanto ou mais o valor do acelerador linear em si. Então é um custo bastante significativo. No caso, são alguns exemplos, né, mas isso se aplica a vários e vários produtos e equipamentos. No caso ali, o último slide, a figura à direita, nós temos ali os controles de temperatura e umidade aplicado, por exemplo, numa UTI neonatal, onde você tem incubadoras que são calibradas para trabalhar dentro de uma faixa de temperatura, e você tem que ter esse controle, não só temperatura como umidade, e você tem que manter um controle do ambiente para que ela possa ser realmente efetiva. Além dessas questões ligadas à infraestrutura, nós temos a curva de aprendizado, né, que envolve a necessidade de treinamento e as questões de usabilidade. Né? Os equipamentos, dependendo da engenharia aplicada, do design do equipamento, você tem questões de usabilidade que podem induzir ao erro muitas vezes. Então isso também faz parte de um tipo de avaliação de tecnologia, o quanto esse equipamento ele é confiável, ele é amigável também para se trabalhar. E aí a gente entra também no aspecto que software também é considerado dispositivo médico. Então essa questão de usabilidade está muito ligada à navegação de software e o quanto esse software é amigável. E a gente fala muito de curva de aprendizado, né? E a diretriz traz esse pequeno exemplo simples, bastante simples, o exemplo de que todo dispositivo médico, independentemente da sua complexidade, ele depende da expertise do operador. Pode depender mais ou menos. No exemplo ali, no triângulo, a gente tem na base os equipamentos B, que tem maior quantidade e requerem um menor treinamento, menor expertise. E você tracejando ali para a curva, a gente observa que isso demanda um custo e um tempo menor do que as tecnologias A, que estão lá no topo de complexidade, que vão exigir muito mais tempo. Então a curva de aprendizado é muito maior e isso representa mais custo, mais tempo para você atingir um bom desempenho na sua utilização. Ou seja, traduzindo bom desempenho, nós estamos falando de efetividade. Então isso é uma característica muito forte nos dispositivos médicos. Para você atingir a efetividade plena, é necessário uma curva de aprendizado maior ou menor, dependendo da complexidade do equipamento, do produto para a saúde. Um outro aspecto é a questão da tecnologia embarcada dentro do domínio técnico. Então aí a gente vai falar dos softwares, dos aplicativos e de funções complementares. Muitas vezes, quando a gente vai avaliar um determinado equipamento, esse equipamento tem tanta tecnologia embarcada, que ele tem muito aplicativo, e nem sempre ele vai ser usado para aquilo. Então, muitas vezes eu tenho um equipamento superdimensionado para aquilo que ele está, para a aplicação real dele. Então, é o caso, por exemplo, do tomógrafo computadorizado, você tem pacotes específicos ali para fazer exames de angiografia, cardiologia, neurologia, para trauma, para câncer, são diferentes pacotes. E cada pacote aí você tem um custo. Sem falar da configuração do tomógrafo em relação ao número de slices, número de cortes que ele é capaz de fazer. Você tem tomógrafos de 8 cortes, 16 cortes, 32, 64 e por aí vai. E o custo desse equipamento muda bastante e nem sempre você tem uma necessidade, por exemplo, para trauma, de um tomógrafo extremamente rápido e evidentemente custoso. Mas para outras necessidades, como cardiologia, por exemplo, sim, é aplicável. Então, isso é um aspecto a ser observado. Também, ventilador pulmonar, você tem uma verdadeira sopa de letrinhas ali quando se fala em modos ventilatórios. Muitas vezes isso é propagandeado pela indústria como um modo ventilatório inovador, mas no fim ele não traz assim um desfecho significativo na prática clínica.
e tem custo envolvido, né? Tem um custo ali intrínseco. No caso do ultrassom, a mesma coisa, fusão de imagem, elastografia, ultrassom esofágico, modo color Doppler, 3D, 4D, Doppler, enfim, tem que se trabalhar a especificação do equipamento. Esse domínio técnico é extremamente importante para que você consiga determinar que a especificação desse equipamento é ideal para aquela finalidade, para aquela população a qual ele se destina. No caso do acelerador linear, então, os impactos são gigantescos. Quando a gente vai falar em sistema de gerenciamento, sistema de planejamento, que é obrigatório você ter num sistema de um serviço de radioterapia, a radiação por terapia modulada, terapia por radiação modulada e terapia por radiação guiada por imagem, também são tecnologias embarcadas que são opcionais dos equipamentos e que tem um custo bastante impactante, né, nas tecnologias e, evidentemente, quando você absorve essa tecnologia, esse custo, ele também, você tem custos de atualizações de software, enfim, toda a manutenção envolvendo esse equipamento. Domínio da admissibilidade, na verdade a gente está falando em subsídios legais e técnicos sobre a pertinência e o mérito dessa incorporação, e aí eu trataria mais na questão hospitalar, quando um hospital está pleiteando uma incorporação ou a admissão de um novo equipamento, que basicamente são os arcabouços legais para a admissão desse equipamento. Então a gente tem alguns exemplos, parâmetros populacionais de regionalização, as portarias do Ministério da Saúde, a 1631 e a 544, normas e regulamentos diversos pela BNT, a série IEC 600-601, tanto as particulares como as colaterais e as gerais, que visam dar tanto as evidências de eficácia, segurança, como também de performance dos equipamentos, as portarias em metro, resoluções da Comissão Nacional de Energia Nuclear, quando a gente trata de equipamentos que envolvem, ou produtos que envolvem radiação ionizante, e diversas resoluções da Anvisa. Eu coloquei algumas aqui, mas são inúmeras para cada dispositivo, para cada serviço específico, para cada produto específico. E por último, o domínio e inovação, que ele está contemplado na diretriz muito mais nesse sentido de dar essa ideia da importância da inovação nacional, né, para que a gente possa diminuir a vulnerabilidade do sistema, do SUS, e fortalecer o complexo industrial da saúde, visando a autossuficiência e melhora também indicadores econômicos do setor, né, tanto o balanço comercial, geração de empregos, etc. A gente pode aplicar também os estudos para identificar lacunas e vazios a serem cobertos. Por exemplo, a gente pode ter um problema, algum agravo em saúde, onde as tecnologias disponíveis hoje não têm aquele grau de resolutividade desejado, tem baixa acurácia, por exemplo. Então, é uma forma de identificar oportunidades e necessidades para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E também a ETS para detectar o real poder de inovação dessa tecnologia. Como eu falei, nós ouvimos a todo tempo que a tecnologia é inovadora, mas a gente percebe que muitas vezes a inovação é incremental ou puramente cosmética. Ela não envolve necessariamente uma quebra de paradigma ou uma inovação disruptiva. Então, concluindo, voltando à questão da nossa balança, né, dos custos e dos resultados que a gente espera, essa relação custo-efetividade, nós temos vários aspectos ligados então, a produtos, equipamentos, que vão pesar nessa balança. Né? Então, a relação a custo, a gente tem ali a relação relacionada ao custo, aquisição, operação, manutenção, treinamento, tecnologia embarcada, necessidades de infraestrutura, tudo isso impacta no custo, nessa relação custo-efetividade. E por outro lado, para garantir que esse equipamento, esse produto funcione como ele deve funcionar, a gente tem que garantir os insumos adequados, a manutenção adequada, lembrar da questão da capacitação, da curva de aprendizado, que também envolve um custo e a expertise do profissional, as questões ligadas à usabilidade e à infraestrutura adequada. E aí sim, se você tiver tudo isso ideal, você realmente está buscando a relação custo-efetividade mais próxima do que se deseja. E finalizando, finalmente, eu queria só fazer dois informes ligados à área de produtos e equipamentos. Um convite, na verdade, que nós teremos no próximo mês de maio o terceiro Fórum Global de Dispositivos Médicos, organizado pela Organização Mundial de Saúde. É um fórum que realmente envolve toda a temática ligada a produto para a saúde,
tudo que vocês possam imaginar, desde da parte de inovação ao descarte do equipamento, doações, enfim, é um fórum que envolve o mundo inteiro, bastante rico em termos de informação e discussão. Então eu deixo aqui o convite para a participação e deixar também aqui um informe que nós estamos iniciando um trabalho, na verdade com previsão de conclusão em 2018, para uma nova diretriz metodológica para avaliação de dispositivos em saúde, e aí abarcando principalmente dispositivos implantáveis, são produtos que não estavam contemplados nessa diretriz do Ministério, né, que focou mais equipamento médico assistencial, e que é uma diretriz aí pactuada pela OPAS, pela Conitec, pelo Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, durante as atividades do mestrado profissional, qual eu estou com muito prazer cursando lá com o pessoal do INC. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar e eu fico à disposição agora para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Murilo, pela sua excelente exposição. Nesse momento, a gente gostaria de agradecer, então, ao pessoal que acessou o nosso videoconferência através do streaming. Nós tivemos mais de 300 acessos. No Brasil, mais de 300 acessos. Nos Estados Unidos, Costa Rica, no Chile. E gostaríamos também de agradecer aos NACs que estão presentes aqui, ao USP, ao FMG, ao INC Laranjeiras e também ao INCOR, tá bom? Pessoal, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Posso? Então, se eu posso, eu vou fazer. É o seguinte, ó, durante a submissão à Conitec do... Oi, gente. Estou ouvindo, Evelina. Pode falar. Tá mudo agora, não dá pra ouvir, Belinda. Não tá ouvindo. Acho que tá mudo o seu microfone. Agora sim. Não tá mudo, Belinda. Tá mudo, não dá pra ouvir. Tá falhando o microfone. Tá falhando o microfone, Belinda. Pode mandar por e-mail, qualquer coisa. Então, se tiver tendo algum problema técnico, pode mandar pergunta por e-mail. conitec.evidência@saude.gov.br. Mais algum NACS? O pessoal da FMG também está com a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário. Pode falar, Maria. Eu queria perguntar para o Murilo, eu tenho muita dificuldade com o problema de regulação dos dispositivos, né? O que ele vê, assim, em termos de oportunidade da gente avançar, porque no meu entendimento... Como que eu posso falar para lá? Aqui eu botei no vermelhinho, não deu. Acho que está ouvindo. Vocês estão ouvindo a doutora Evelinda? Agora sim. Só vamos esperar a Marisa terminar de fazer o comentário dela, então. Aí você entra, obrigada. Pode falar, então, Marisa. Na minha avaliação, a gente ainda tem muitas falhas nessa área da regulação e eu queria escutar a opinião do Murilo. Oi, Marisa. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão de regulação a gente pode até separar em duas partes. A regulação sanitária, né, ela se baseia muito na questão da classificação de risco. Basicamente, ela se baseia na classificação de risco, de 1 a 4. Então, quanto maior é o risco, você, teoricamente, requer mais evidências sobre segurança e eficácia desse produto. O que eu vejo como oportunidade, inclusive no nosso próprio projeto de desenvolvimento de uma diretriz, é tentar buscar dentro desses níveis mais elevados de risco, de produtos que envolvem um risco maior, um risco sanitário maior, de efeitos adversos, tentar categorizar que tipo de estudos seriam relevantes ou
quais estudos seriam ideais, que desenhos de estudos, por exemplo, seriam ideais para que a gente pudesse ter uma regulação, não diria mais efetiva, porque ela já é feita, mas é um espaço que talvez dê para a gente avançar e tornar, talvez com pré-requisitos, inclusive, algum delineamento de estudo mais específico para que seja compulsória a apresentação junto à Anvisa. Isso eu vejo em relação à regulação sanitária. Agora, nós temos um outro aspecto também, que é a regulação econômica. Eu acho que também é algo que está surgindo no horizonte, é uma possibilidade que haja uma ampliação do escopo da Câmara de Medicamentos, né, de regulação econômica de medicamentos, para que também se faça a regulação econômica em relação a dispositivos médicos. Aí ainda há uma discussão se seria todo dispositivo médico implantado somente. Mas também acho que nesse sentido a gente poderia entrar com alguma contribuição em relação a como conduzir o estudo econômico, levando em consideração valores diversos, né, que mais ou menos como já é feito com a cesta de preços para a regulação de medicamentos, mas trazer alguma coisa mais específica também para essa área para a regulação econômica dos dispositivos médicos. Isso se vier realmente a acontecer uma regulação econômica para dispositivos. E agora eu posso falar? Pode sim. Agora a gente está te ouvindo. Então, tá escutando? Ó, quando a gente fez a submissão para ECMO, que era o aparelho de circulação extracorpórea com a membrana específica, nós aprendemos a duras custas que a lei do ato médico faz com que o Conselho Federal de Medicina tenha que regular antes de nós chegarmos na Conitec ou na ANS, tá? Então, essa etapa eu acho que faltou no mapa lá que você fez da sequência das agências regulatórias, e o CFM nos convidou em julho do ano passado para fazer uma apresentação justamente perante essa comissão de tecnologias novas, né, para fazer. E aí as coisas não fluem de maneira igual. Por exemplo, a gente apresentou uma demanda para o MitraClip, que é um implante valvar, e em 3 meses a gente recebeu a resposta. Mas a membrana do ECMO, até hoje a gente não recebeu e já faz mais de ano que nós submetemos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que entender, porque é antes de chegar na Conitec. E eu queria que você citasse um pouquinho isso aí no teu slide. Se eu não me engano, é o segundo antes do fluxo da Conitec. Perfeito. Eu só tenho dúvida se ele seria naquele slide onde eu falo de incorporações, né? Cito a ANS, a Anvisa, ou onde eu cito o domínio se não me engano, é domínio técnico, onde eu falo de várias resoluções que são necessárias observar, ou questões de admissibilidade da tecnologia. É a admissibilidade, na verdade. Então, na admissibilidade, há necessidade de observar inúmeras resoluções, por exemplo, do CFM. Não está lá CFM, mas eu deveria colocar. E se não está no CBHPM, não pode fazer a fila lá na Conitec, porque senão é trabalho perdido. Da mesma forma como se eu não atender resoluções do Conselho Nacional de Energia Nuclear, eu não posso incorporar um equipamento de radiação ionizante, então acho que cabe sim essa observação naquele slide, sim. Admissibilidade. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Só pessoal aqui, Nath Zinca. Tá Oi, ouvindo, cara. não? Sim, Oi, cara. Oi, Murilo, tudo bem? Queria parabenizar pela apresentação, foi muito elucidativa, importante para a gente, até porque a gente vai começar nesse mês, aqui no INCA, uma avaliação comparando o acelerador linear de fótons com radioterapia de prótons, né? E, bom, vai ser um grande aprendizado para a gente essa avaliação. A gente nunca trabalhou com equipamentos, né? Então ainda estamos aprendendo a lidar com as particularidades desse tipo de avaliação.
Então, visando aprender um pouco mais e elucidar mais um pouco sobre esse tipo de avaliação de tecnologia, eu queria fazer uma pergunta que a gente já começou a pesquisar e se inteirar do assunto. Com relação à comparação de custos que você mostrou, que é bem diferente, né, da questão dos medicamentos que a gente já vem trabalhando há um tempo, quando eu vou comparar a implantação de um equipamento novo com um equipamento que já está implementado, na hora de considerar os custos, eu considero como se eu fosse implementar do zero o que já está implementado, comparando com os custos do novo. É o que a gente acha que deve fazer, né? Eu queria saber se é isso mesmo ou não. Devemos considerar que o novo já está implementado, então vários custos já foram incorridos, e aí o novo equipamento, então, que incorreria diversos custos, né, novos, né, que o outro já incorreu. E outra pergunta seria como abordar nessa avaliação a questão do aprendizado, já que o equipamento já é implementado, ele já existe um aprendizado consolidado e o novo deveria passar por essa curva, né, como você falou. Minha pergunta é essa. Obrigado, Ricardo. Bom, em relação ao estudo que vocês estão fazendo, né, sobre a radioterapia de prótons comparada a de fótons e elétrons, que é o que você já tem, eu acho que aí tem um particular. Quando você olha para o seu cenário, não sei se você se recorda lá no slide, que eu coloquei 3 instâncias distintas de incorporação. Incorporação no mercado, Anvisa, incorporação Sistema Saúde Pública, Conitec, incorporação hospital. Acho que vocês, enquanto INCA, corretíssimo a forma como vocês estão atuando, porque o seu impacto é em função daquilo que você já tem. O seu cenário, você já tem uma infraestrutura e você tem que comparar o seu impacto orçamentário em cima daquilo que você já tem e daquilo que é novo, você tem que ter toda uma estrutura nova. Acredito que se for uma incorporação se tratando de cenário SUS, se tratando de Conitec, eu diria que a gente parte sempre do zero. Ou não necessariamente sempre do zero. Se eu tiver mapeado exatamente quais serviços já possuem equipamentos, ou já possuem uma infraestrutura mínima, eu posso considerar isso como uma redução do impacto orçamentário. Mas eu tenho que também projetar quais serviços novos eu vou ter habilitados que requerem, então, uma construção de toda uma infraestrutura, e ainda mais se tratando de radioterapia por prótons, eu imagino que a infraestrutura é gigantesca, né? Muito maior do que simplesmente uma casa-mata para radioterapia de elétrons e fótons. Obrigado, Murilo. Obrigado, Ricardo. Bom, pessoal, acho que foi um tema bem interessante. Nós tivemos uma procura enorme, né? Tivemos 343 acessos. Eu acho que foi bastante elucidativo, como o Ricardo falou. E gostaria de agradecer, então, a todos que nos assistiram, os que estiveram presentes aqui através da videoconferência. E convidamos vocês para o nosso próximo encontro, que será dia 17 de abril, com a apresentação do Dr. Augusto Guerra sobre a diretriz de avaliação de desinvestimento e reinvestimento em tecnologias de saúde. Então, até lá, a gente aguarda vocês. Antes de terminar, só uma palavrinha para todos. O Murilo não falou do Congresso Mundial que vai ter aqui em São Paulo, em setembro. E eu acho que esse é um momento importante de disseminar esse conhecimento, porque a gente está se preparando para submeter bastante. Ainda faltam 10 dias, não é, para terminar a submissão. E seria importante que o pessoal também participasse com as avaliações que tem. Verena, obrigado. Faço um meia-culpa aqui, porque eu estou participando, inclusive, da organização desse evento e realmente passou batido. É um evento super importante, é um congresso específico para gestão de tecnologias, com enfoque em engenharia clínica, mas é gestão de tecnologias, e vai ocorrer em setembro em São Paulo, entre os dias 20 e 22. Então, todos convidados também. Obrigado por me lembrar, Evelinda. Obrigado mesmo. E só uma questão que você falou do ECMO, e o ECMO acho que é um exemplo bem interessante sobre como observar todas essas questões de modelo de negócio, porque se trata de um equipamento também que ele é comodatado, você consome a membrana e tal. Então acho que é um exemplo também bem interessante, um case bem interessante para se tratar de avaliação de produtos para a saúde.
Então, e esse do ECMO é uma circulação extracorpórea convencional. Ele não é diferente, é a membrana que é a inovação que está sendo incorporada. Um oxigênio mais, um filtrador de oxigênio mais sofisticado, mas o aparelho em si é um aparelho de circulação extracorpórea comum, como qualquer outro, né? Obrigado. Obrigada pela lembrança, Evelina. Então a gente passou do nosso tempo já, pessoal, por isso a gente vai encerrar. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta ou comentário, pode mandar para o nosso e-mail. A gente encaminha para o Murilo e vai ser respondido depois, tá bom? Então a gente espera vocês dia 17 de abril, mais uma horinha de um encontro aqui de temas bem interessantes para a gente conversar. Até lá. Um abraço.